Olá, sagitarianos, como estão? Espero que esteja tudo bem. Vamos para a nossa leitura do mês de abril de 2020, válida para todos os sagitarianos de Sol, Lua e Ascendente, tá? Quem quiser fazer leituras comigo, vou deixar todas as informações aqui abaixo na descrição do vídeo. Quem ainda não assistiu a leitura anual que eu fiz para os signos, né, para o ano de 2020, vou deixar aqui em cima no iCard, a playlist, tá? Quem nunca assistiu leituras aqui no meu canal, essa leitura que eu faço mensal para os signos, ela é dividida em partes, né? Parte geral, amor, trabalho, dinheiro. Mas no final da leitura eu cruzo as cartas, então a gente tem uma quinta mensagem. Depois dessa quinta mensagem, ainda tiro uma carta daquele baralho amarelinho que estava aqui, então uma sexta mensagem. Então recomendo que vocês assistam tudo, tá? Do começo ao fim. Outra coisa, assistam essa leitura agora e quando estiver chegando ao final do mês, assistam novamente, porque a compreensão da mensagem ela vai se alterando ao longo do tempo, ao longo do mês, tá? Sagitário, abril de 2020. Vamos lá. Fundo da leitura, carta da orientação, mostra que vocês estão sendo orientados, divinamente guiados, e alguns de vocês podem não estar percebendo essa orientação, ok? Uma outra mensagem, né? Isso aqui no tarô tradicional é o 3 de ouros, é uma carta que fala de trabalho em equipe, parcerias, é uma carta boa, tá? Um dos panos de fundo da leitura de vocês. Vamos lá, Sagitário, amor, trabalho e dinheiro. As de paus, um novo começo, uma nova fase. Para alguns pode ser, quem sabe, um novo trabalho, né? De toda forma, o As de paus mostra aqui uma nova fase empolgante na vida de vocês, em alguma área, tá? Vamos lá, Sagitário, integração, é a carta da temperança, a carta de Sagitário, né? Os amantes, a solitude, quantos arcanos maiores, a não materialidade e o adiamento. O único arcano menor dessa parte geral é essa carta, né? A solitude no centro da leitura fala de... Podemos até estar falando, eu não sei, né, nesse dia que eu estou gravando aqui a leitura, eu não sei até quando que nós vamos ficar nessa questão do isolamento, né? A solitude aqui pode até estar falando disso, tá? Mas assim, não vamos ficar presos a isso, tá? A solitude é a carta do eremita no tarô tradicional, é uma carta que fala de nós sermos mestres de nós mesmos, encontrarmos as respostas dentro de nós mesmos e não fora, e não pedindo a opinião dos outros. É uma carta de autenticidade, de introspecção, tá? Você vem com duas cartas abrindo a leitura aqui, falando de parcerias, boas parcerias, onde existe uma sintonia muito profunda, tá? Só que mesmo dentro dessas parcerias, né, em determinados momentos nós necessitamos de um espaço, né?
Ou de repente é o outro que precisa desse espaço, né? Respeitar esse espaço, dar um tempo para alguns, tá? Isso não quer dizer que uma situação acabou, né? A carta da não materialidade é a carta do Papa, é uma carta que fala de coisas sólidas, sérias, comprometidas, né? É uma carta ligada à ética, à fidelidade, à verdade. Ok, sagitarianos? Os amantes é uma carta que fala de escolhas também, né? Escolhas que podem caber a você ou uma outra pessoa, né, na sua vida, seja a nível de trabalho, seja de relacionamento amoroso. Mas um tempo aqui é necessário, tá? Um tempo para colocar os pensamentos em ordem. Vamos seguir em frente com a leitura. Na hora dos cruzamentos, a gente volta aí nessas cartas. No amor, o enforcado, o mundo, o 2 de copas, a temperança novamente e um 10 de paus. Essas 3 cartas centrais são ótimas, né? Não que eu não goste do enforcado, mas ele refletido aqui com o 10 de paus me mostra uma situação que tá pesada, que está sendo sentida como um sacrifício, né? Vamos lá, né? Para quem tem um relacionamento, essa questão aqui mais parada, mais ligada ao sacrifício, é algo que está ficando para trás. É a primeira carta, né? Um ciclo que se fecha na vida de vocês. Pode ter sido alguma situação difícil que aconteceu, ou simplesmente um momento assim mais parado, onde não tinha muita paixão. Pode ter sido apenas uma fase, né? E esse ciclo está se fechando e temos aqui um 2 de copas no centro da leitura, que é uma carta excelente a nível de relacionamentos amorosos. É você e o outro numa situação de equilíbrio. A temperança também é o equilíbrio, né? O equilíbrio entre o dar e o receber. O equilíbrio entre o que um sente e o outro sente, né? O 10 de paus é uma carta de desequilíbrio, ele fala de carregar muito peso. Muitas vezes em leituras amorosas, o 10 de paus fala de na relação estar fazendo mais, se doando mais do que o outro, tá? Mas ele tá aqui do ladinho da temperança, tá? Então, a temperança é um arcano maior, então ela se sobrepõe aqui ao 10 de paus. Só toma, esse 10 de paus vem como uma espécie de alerta aqui, tá? Mas assim, as cartas centrais são realmente muito positivas, tá? Inclusive, para quem tá buscando reconciliação, a temperança é uma carta bem favorável nesse sentido. Para quem tá sozinho, né, temos a possibilidade aqui de fechar um ciclo onde nada acontecia, né? Onde vocês estavam solteiros, nada acontecia, e aparecer alguém aqui, tá? E o 10 de paus também serve de alerta para vocês, né? Porque vocês podem ser essa pessoa que vai se doar mais na relação, né? Então percebam se são vocês, né? De toda forma, mesmo que seja outra pessoa, isso é algo que desequilibra a relação. Então, trabalhem aqui a questão do equilíbrio, tá? O 10 de paus é realmente aqui um alerta, né? O 10 de paus também é uma carta que às vezes fala de muitas expectativas, né? Então, por exemplo, para quem
vai estar aqui começando um relacionamento, pode haver aqui muita expectativa, né? Pode ser que você acha que essa pessoa é muito para você e daí essa questão do peso, tá? Trabalho. O Papa sai aqui novamente. 5 de ouros. Enamorados sai aqui novamente também. Rei de paus, 2 de espadas. Aqui tem uma questão de dúvidas, né? E não necessariamente essa dúvida ela é ruim, né? Vai depender, né? Dúvida porque o carta dos enamorados aqui no centro da leitura é uma carta que fala de livre-arbítrio, né? Que fala de escolhas, de livre e espontânea vontade. Normalmente, quando nós temos escolhas a fazer, é porque nós temos mais de uma possibilidade, tá? Só que a leitura de vocês termina com o 2 de espadas. O 2 de espadas também é uma carta de dúvidas, mas é uma dúvida que traz uma questão aqui de bloqueio, né? 2 de espadas, um bloqueio mental, tá? Que tem a ver com os seus pensamentos, olhos vendados, 2 espadas na frente do coração, do tipo, não tô entendendo nada, não tô enxergando, não sei o que eu faço, o que eu escolho, né? Vocês veem com 5 de ouros aqui, né? E alguns podem estar se sentindo desvalorizados em alguma situação, né? Vocês podem até ter um trabalho, né, estabelecido, sólido, mas alguns de vocês podem estar não se sentindo valorizados, e daí essa questão da dúvida, né? Esse rei de paus tanto pode ser vocês, né? Rei de paus é uma atitude muito positiva, tá? O rei de paus, ele não se deixa abalar. Inclusive, ele não entra nessa energia aqui de crenças limitantes, que o 5 de ouros fala muito disso, tá? Crenças limitantes, crença na escassez, no não merecimento. Rei de paus não, rei de paus, ele sabe do seu próprio valor. E olha que interessante aqui, quer ver? O rei de paus está refletido aqui com os 5 de ouros, né? E entre eles a carta do livre-arbítrio, né? Então é como se você pudesse escolher como que você vai se sentir, né? Você vai se colocar numa posição de vítima, né? De coitadinho de mim, perdi alguma coisa, ou não estou sendo valorizado, ou não, vai se colocar numa posição de rei de paus, né? Que é uma energia muito de criatividade, motivação, né? O rei de paus não é alguém que se deixa abater por qualquer crise, não, tá? É uma escolha. Tudo aqui é uma escolha, tá? Até essas duas cartas também representam essa dualidade que a gente viu aqui, né? Porque temos aqui um 5 de ouros e o Papa, que é o arcano maior número 5, tá? Esses arcanos menores de número 5 são muito ligados ao ego que eu tô falando aqui, aquele ego negativo, né? Que vive falando para nós mesmos que nós não somos capazes, não somos merecedores. E o Papa, por outro lado, ele é a cura dessa dualidade aqui, né? O Papa também, assim como o Rei de Paus, ele sabe do poder dele, né? Duas cartas muito espirituais aqui também, né? Tanto o Papa quanto o Rei de Paus, tá? Rei de Paus é aquele que sabe que está cocriando a própria realidade, né? Mas numa atitude positiva, tá? E o Papa, que é uma carta realmente muito espiritual. Isso aqui podem ser pessoas também que de alguma forma podem te ajudar, nem que seja com conselhos, tá? Mas assim, tudo aqui vem me falando que é uma escolha de vocês, tá? Como vocês vão se sentir, como vocês vão se portar e eventualmente
pode até ser escolhas com relação a trabalho, né? Do tipo escolher permanecer ou não em um trabalho, escolher mudar de trabalho, ou quem sabe para alguns ter até mais de uma oportunidade. É uma possibilidade, tá? Mas assim, de toda forma, há que se manter aqui a energia do Papa e do Rei de Paus, tá? E entender que isso é uma questão de livre-arbítrio, né? Manter a vibração elevada, né? Dinheiro, Cavaleiro de Espadas, Rei de Espadas, Valete de Paus, Seis de Paus, de Espadas, desculpa, e Nove de Paus. Muita gente aqui na leitura, né, em primeiro lugar, pode ser pessoas que te apoiam ou pode ser pessoas também que dependem de você, né? Lembrando que a gente está numa casa aqui que fala de dinheiro, negócios, né? A princípio, vocês com uma energia aqui de assertividade, né? Do tipo, eu sei o que eu quero e tal. E Valete de Paus no centro da leitura pode sugerir aqui uma certa impulsividade. O Cavaleiro de Espadas também, tá? Então, um alerta, cuidado com a impulsividade. Mas o Valete de Paus também fala de novidades, de criatividade, de mensagens que chegam, né? Mas vejam bem, né? Não veio aqui nenhuma carta de ouros, nenhuma carta específica de vida material, de prosperidade, né? Embora essas cartas de paus aqui sejam positivas, falem também, né, de trabalho e tal, mas temos aqui um momento de transição. Seis de Espadas fala de alguma decisão, tá? Pode ter a ver com essa parte aqui de cima, né? Porque o Seis de Espadas é quando nós saímos de uma situação que não estava sendo positiva para nós, que não estava nos trazendo paz, para ir justamente em busca desse lugar de segurança e paz, tá? Só que esse momento de transição aqui pode estar trazendo um cansaço, tá? Nove de Paus. Agora, esse Nove de Paus é aquela carta que pede para vocês não desistirem também, tá? Não desistam, né? Não desistam dos seus sonhos, tá? Mesmo que exija aqui um esforço a mais, tá? É o que o Nove de Paus fala. Nove de Paus, 10 de Paus são cartas que muitas vezes falam também de muito trabalho, né? Muita pressão, sentir-se pressionado, enfim. Aqui pode ser uma nova ideia que surge, né, e que faz vocês tomarem essa decisão, né? Vamos lá, cruzamentos. A integração, o enforcado, o Papa, Cavaleiro de Espadas. Aqui vocês com uma energia, são as primeiras cartas, tá? Tem a ver com o passado. Vocês com uma energia aqui de querer fazer e acontecer, né? Só que a vida em geral tá parada, né? Pode até ter a ver com esse momento de isolamento que estamos passando, né? Não sei se no dia que eu publicar essa leitura como é que ainda vai estar, até quando que vai ser, né? Mas aqui vocês com uma energia assim de a todo vapor, né? Mas aqui dois arcanos maiores pedindo calma, paciência. A própria carta do enforcado é uma carta que tem muito a ver com esse momento. Ele fala da suspensão de algo, né? Então estamos pendurados aqui. Agora esse momento de suspensão ele é importante, né? Porque essas duas cartas elas são espirituais. A carta da temperança é uma carta de cura, né? De integração, é o nome dela, integração dos opostos dentro de você mesmo, né? Então, por mais que vocês estejam aqui com muita energia de querer fazer alguma coisa, de querer se movimentar,
as três cartas muito espirituais aqui, pedindo muita calma nessa hora, tá? Três cartas espirituais e uma delas fala muito de enxergar as coisas de um outro ponto de vista também, tá? Mas enfim. Logo em seguida, então, os amantes, né, que é a carta dos enamorados, é a mesma carta aqui, tá? O mundo, os amantes, o mundo, o 5 de ouros e o rei de espadas. Aqui já vem a questão das escolhas, né? O que é que você vai escolher? Tem um ciclo se fechando, carta do mundo. O ciclo se fechando aqui pode até ter a ver com essa questão que a gente viu aqui, de uma situação parada, né? Um ciclo de escassez, um ciclo de carência, tá? Agora, tudo depende muito das escolhas que você fizer, né? Porque a carta dos amantes veio aqui duas vezes, o dois de espadas também aparece aqui, tá? O rei de espadas fala do uso da razão, né? Ele sabe o que quer, ele age de forma verdadeira e correta, tá? O Papa também fala muito disso, tá? De agir, né? De forma ética, correta, tá? Logo em seguida, né, no centro, a solitude, o dois de copas, os enamorados e o valete de paus. Para alguns isso aqui pode realmente ter a ver com vida amorosa, né? Mas assim, vamos falar de parcerias, tá? De uma forma geral, podendo abranger aqui também parcerias, né, de trabalho, tá? Novidades que surgem, tá? Te tirando aqui de uma energia de isolamento e trazendo parcerias, ok? Então, esse período de solitude ficando para trás, né? E trazendo aqui novas parcerias, trazendo novidades, trazendo paixão para alguns, ok? Logo em seguida, a não materialidade, que é o Papa novamente, a temperança, o rei de paus e o seis de espadas. Aqui então, né, mais uma vez a temperança aparece e o Papa também, né? Veja que no começo eles aparecem juntos e aqui também eles aparecem juntos. Duas cartas espirituais, mas não vem o enforcado aqui junto, né? O enforcado que é aquela carta que fala de suspensão. Aqui não, duas cartas espirituais falando de boas parcerias, parcerias equilibradas, onde existe aqui um respeito, essa questão da correição, né? Rei de paus, vocês, na energia de vocês, independentemente de serem homens ou mulheres, né? O rei de paus é aquela energia de autoconfiança, né? E o seis de espadas, vocês tomando uma decisão, né? Porque até então a carta do enamorado já tinha saído duas vezes e é uma carta que fala de escolhas a fazer, aqui vocês fazendo uma escolha, tá? Seis de espadas. No fim da leitura, né, o dois de espadas é uma carta que fala de vocês ainda ficando com alguma dúvida, tá? E se sentindo pressionados aqui por alguma situação. Nove de paus, 10 de paus, pode sim significar algum cansaço. Aqui pode ser que vocês tenham que tomar alguma decisão ainda, não fiquem adiando uma decisão que vocês tenham que tomar, porque o adiar essa decisão é que pode trazer aqui essa falta de energia aqui, né? Esse cansaço, esse peso, essa pressão, né? Então, decisões.
Lembrando, né, que lá no fundo da leitura veio um 3 de ouros, eu falei de vocês estarem sendo guiados, orientados, né, divinamente guiados, e talvez não estarem percebendo esses sinais, né, lembrando que vieram várias cartas espirituais na sua leitura, né, o enforcado, a integração, a não materialidade, a temperança, né, que é a integração novamente, o Papa saiu 2 vezes, tá? E aqui veio, né, o próprio Rei de Paus é uma figura muito espiritual também. O As de Paus, né, no tarô do Osho chama-se a fonte, então remete à questão da centelha divina, tá? Para alguns isso aqui tem a ver, né, eu falei disso, né, uma nova fase, um novo começo, uma paixão para alguns, tá? Mas vocês têm escolhas a fazer aqui, decisões a tomar. E não necessariamente vocês vão, né, achar fácil essa escolha, né? O 2 de espadas, ele às vezes é considerado uma dúvida atroz, né? Ok, então assim, só cuidado para não se desequilibrarem, né? Porque vocês começam muito bem a leitura aqui com a integração, né? Mas o 9 de paus finalizando a leitura mostra um desequilíbrio energético, tá? Lembrando que paus é fogo, fogo fala de energia, tá? Então mostrando um cansaço. Vamos lá, vamos tirar a última carta para a gente finalizar. Sagitário, abril de 2020. Não esqueçam de assistir essa leitura mais para o final do mês também, tá? Fundo da leitura, retiro, né, que tem a ver com descansar, né, também. O próprio 4 de espadas, gente, é uma carta, né, nesse tarô aqui ele fala de adiamento, né, mas no tarô tradicional é uma carta que fala de descanso, tá, de recuperação. Coragem, vou ler a mensagem para vocês. Coragem. Muitas vezes na nossa jornada a caminhada fica por demais árdua. Existem momentos em que nos vemos vivenciando lições tão profundas, tarefas tão desafiadoras, momentos tão difíceis que nos sentimos abandonados em meio a um deserto. Nós nos sentimos cansados, perdidos, com sede, solitários. Em dias assim, muitas vezes duvidamos da nossa capacidade de seguir em frente. Não é incomum que sintamos um forte desejo de desistir de tudo, até mesmo da vida, como se fôssemos incapazes de dar sequer um passo adiante. Todos nos sentimos assim em algum momento da nossa vida, e isso faz parte de nosso processo de crescimento e amadurecimento enquanto seres não só físicos, mas também espirituais. Mas acredite, é exatamente nesses momentos de dor e provação que nos tornamos subitamente capazes de sentir o sopro divino sobre a nossa cabeça aflita, sobre o nosso corpo ferido. Pois mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar contra nós, existe um mundo espiritual pleno de amor, permeando cada etapa da nossa jornada, pronto a nos acolher em seus braços, a curar as nossas feridas e aliviar a nossa dor. Mesmo em meio a um deserto, existem forças invisíveis prontas a nos oferecer um cálice sagrado da mais pura água, a nos alimentar com os mais doces frutos, a nos oferecer força, coragem e calor para que possamos prosseguir na nossa jornada. No entanto, a nós compete nos abrir para essa ajuda sutil que vem do mundo superior, não nos perder na revolta, na autopiedade e na amargura, e fortalecer a nossa fé, tanto em nós mesmos como no divino que habita no nosso coração. Se a coragem veio a você hoje, preste atenção. Não importa o que esteja lhe acontecendo neste momento, não desanime. Existe um poderoso arcanjo emanando a mais bela luz agora mesmo em sua direção,
enviando-lhe direcionamento, força e coragem. Olha, só um parêntese, né? O direcionamento que veio naquele 3 de ouros lá no pano de fundo da leitura, né? No tarô do Osho. É bem isso aqui, né? Existe um poderoso arcanjo emanando a mais bela luz agora mesmo em sua direção, enviando-lhe direcionamento, força e coragem para enfrentar a situação que o vem desafiando, ajudando você a resolvê-la da melhor maneira possível. Sinta essa presença e abra-se para que ela possa ajudá-lo. Pare de se preocupar. Você está sob a proteção da luz divina. A resolução de sua situação está próxima, acredite. Persista um pouco mais um parêntese, aquele 9 de paus, ele fala de persistência, tá? De não desistir de algo, tá? Então vamos lá, persista um pouco mais e confie que tudo vai ficar bem. E foi a última carta da leitura de vocês, né? O 9 de paus, é uma carta realmente de não desistir. É uma carta que fala de cansaço, mas ele fala também dessa questão do não desistir, tá? Da persistência. É isso, sagitarianos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Namastê!